Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Daniel, tudo bem por aí? Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma quinta-feira, mais um episódio do Protagonize-se. E eu não sei você, mas eu estou curiosa para ver como é que a gente vai desvendar, como é que a gente vai entender que o medo tem um papel importante na realização dos nossos sonhos. Mas espera um pouquinho, agora bagunçou tudo aqui, né, Daniel? Medo paralisa, medo tira ali as oportunidades, e aí agora a gente vai descobrir hoje no protagonista que ele tem um papel importante na realização dos nossos sonhos. Cara, sensacional, é para isso que existe o Protagonize, para isso que eu, Lilian Vieira e Daniel Brugin, estamos juntos aqui toda quinta-feira para conversar com você sobre isso, sobre formas, ferramentas, estratégias. A gente vai pensar, expandir um pouquinho mais a consciência e entender como assumirmos o papel de protagonista das nossas vidas. E cair, hoje acho que então tem alguns termos, né, Daniel, que a gente ouve, quebrar algumas vacas sagradas, tirar uns mitos da frente, né, a gente vai tirar aí um monte de coisa que a gente sempre entendeu de uma forma, e mais um pouquinho de consciência vai chegar para nos ajudar nisso. Sensacional esse tema, adorei. E aí, é isso mesmo? Ele tem um papel para desenvolver na realização do nosso sonho? Então, esse medo, ele é um aliado? Exatamente. E você tem total razão, porque se a gente trata ele como um inimigo e não traz para a consciência o valor que ele tem, aí você já começa tudo errado, né? Tá acontecendo, isso é bem frequente, né, Lilian? Às vezes tá acontecendo um fato ali na sua vida, que é um fato que você deveria ter gratidão por ele e saber aproveitar o melhor daquilo, e a gente, por um senso comum de coisas que a gente aprende no dia a dia, você trata aquilo como algo ruim, entra num ciclo de vitimização, começa a reclamar demais daquilo e não aproveita o potencial que aquilo tem para sua vida, né? Então, o que a gente precisa entender? Algumas pessoas não querem sentir medo. Eu sei porque eu passei boa parte da minha vida buscando isso. Eu não quero sentir medo. Só que não tem problema nenhum sentir medo. Muito pelo contrário. O medo ele faz parte da sua jornada. A gente vai entender exatamente onde que ele entra. E você sentir medo é até benéfico, é bom. Ele vai contribuir muito para a sua vida. O que não pode acontecer é você se tornar uma pessoa medrosa, o que é diferente, né? Então, a gente sempre fala sobre isso, né? Existem dois sentimentos, o amor e o medo. Ou você vai estar vibrando no amor ou no medo. Então, por exemplo, um subsentimento do medo é a raiva. E não tem problema nenhum você sentir raiva de vez em quando, numa situação. Você não pode se tornar uma pessoa raivosa, que constantemente está com raiva. Eu tenho raiva daquela pessoa. Então a pessoa chega, não falou nada, e você já está com uma raiva que veio de outro momento com ela, né? Isso é que faz mal, isso que não é legal. Mas muitas vezes um sentimento ali de raiva num momento oportuno, ele pode te deixar, de repente, atento para alguma coisa importante. Tem um filme lindo da Disney, né? Não tem como a gente não falar de emoções e sentimentos, que é o Divertidamente, né? Que ele fala exatamente, eu não sei se nos outros episódios a gente já mencionou, a história toda, né, o storytelling do filme é exatamente você dizer que todas as emoções têm o lado positivo e o negativo, né? A raiva fazia com que ela tivesse mais gana ali na hora do jogo, na quadra, e ela fosse e enfrentasse ali o adversário. A tristeza também, um sentimento importante para ela, então, nos momentos alegres, perceber e fazer essa... A gente só é feliz em razão desses sentimentos que, de vez em quando, tiram a nossa alegria, né? Então, você só sorri porque teve um dia que você estava triste. Sensacional. Se você não assistiu ainda, você que está nos assistindo aqui, anota aí. Aqui no Protagonize tem indicação de livro, indicação de filme, tudo para ajudar você a entender isso e chegar, né, essa consciência. Toda vez lá no Clube do Vídeo, Daniel, que eu falo com as meninas sobre vencer o medo e a vergonha de gravar os vídeos, a primeira coisa que eu digo é que você não vai perder medo. Medo é importante, medo é segurança para você não pular de um prédio, para você não tomar 1 litro de remédio, de veneno. É um senso de preservação, é um senso de, né, de cuidado com você.
Por isso que eu falo sobre vencer, perde a vergonha de gravar vídeos. Não, você vence esse medo que te paralisa em razão de um resultado que você quer obter por meio de gravar vídeos, explorar o poder do vídeo na rede social. Então, a gente vai vencer esse medo. E vencer são alguns exercícios, né? Eu vou, na primeira vez, a gente falou nas semanas anteriores, sobre a ausência do medo. Isso é coragem. Não é a ausência do medo, né? A coragem é você ir mesmo assim, né? Com um friozinho na barriga no começo, com as mãos suadas no começo, e enfrentar aquela situação, e isso vai perdendo poder, né? Vai diminuindo o poder. Então, ele é um aliado. Agora, como que a gente faz isso? Eu estou lendo um livro, o Antifrágil, você já deve ter visto ou lido. Sensacional quando ele fala da diferença da resiliência e da antifragilidade. E aí eu vejo a possibilidade da gente, desse medo, do erro que você falou até agora. Eu aprendo com ele, sou desenvolvida, sou melhorada. Não quero sofrer uma pressão e voltar no mesmo estado que eu estava antes, que é a resiliência. Não quero mais ser resiliente, Daniel, agora eu quero ser antifrágil. Que antes eu ficava feliz, né? Falava, não, eu sou resiliente, eu passo por pressão e continuo, passo por pressão e avanço. Não, eu quero passar por pressões porque a vida traz pressões, a vida vai trazer esses desafios, mas eu quero passar por elas e aprender alguma coisa, então ficar melhor. E aí é o conceito da antifragilidade, né? Como é que a gente desconstrói de novo aquele único caminho que nós sabíamos, que o medo era ruim, e passa a entender como aliado para viver a vida dos nossos sonhos? Então vamos fazer um paralelo entre a antifragilidade e o medo. Hoje você está vivendo uma situação de vida aí, e aí você tem novos sonhos, coisas que você quer realizar, que vão estar num momento futuro. Vamos chamar de ponto B. O que é certo nessa sua jornada? Vai apitar o medo no caminho. A hora que você for à frente, então vamos pegar o exemplo do pessoal do Clube do Vídeo, né? A pessoa ela tem uma mensagem que ela quer trazer para o mundo, ela quer divulgar um produto, né? E ela precisa fazer vídeos na internet. E aí, a hora que ela vai sentar para fazer o vídeo, virá o medo. Esse medo que aparece no momento que você vai fazer o vídeo é só um sinal de que você está na sua jornada corretamente, como deveria ser. Aliás, se ele não aparecer, talvez você tenha que se perguntar, poxa, será que eu estou dando o real significado para isso, a real importância que isso tem? Eu estou muito tanto faz. Será que eu vou entrar meio tanto faz para gravar esse vídeo? Ou eu vou entrar assim com uma percepção de que isso é importante para minha vida? Uhum. Então você vê, começa a ser uma coisa positiva e não negativa. Só mais um passo. Vira até uma plaquinha de um sinal, ó, você está no caminho certo, pode seguir, tá tudo bem. E isso deixa de te bloquear. O livro, inclusive, eu não li tudo ainda, porque ele é bem denso, né, Daniel? Eu precisei voltar algumas vezes, não, pera um pouquinho, o que ele está querendo dizer aqui? Mas é muito, muito interessante. E ele diz que em alguns sistemas precisam do caos para se desenvolver. Olha que sensacional. E ele fala da natureza, da própria economia, da sociedade em si, que nós precisamos desses obstáculos, dessas situações, então, que pode ser que surja medo, para a gente poder evoluir, avançar e aprender algo novo. Eu acredito que nesse contexto que a gente está dizendo de medo para realizar um sonho, vamos estabelecer, então, que, sei lá, o sonho é coisa bem pequenininha, vai, fazer uma live com naturalidade, sem aquela pressão, sem aquele medo. Você se apropria do conteúdo, faz lá as questões, mas você vai, enfrenta, vence essa primeira barreira, rompe com o exercício, e você só melhorou. E aquela liberdade, aquela sensação de liberdade não é só para você gravar vídeos, isso reflete em outras áreas da sua vida também. Quantas pessoas eu já não ouvi que disseram que passaram a gravar vídeos, a fazer, e as relações interpessoais, as relações presenciais, falar em público, já perdeu o medo também, já desenvolveu essa habilidade. E o fato de, quando eu vou e falo, não, tudo bem, vai, as pessoas vão dizer, elas não entendem e eu respeito,
mas eu vou fazer. A gente vê que não é só naquilo especificamente que você vai avançar e crescer e vai relativizar esse medo, vai conseguir saber que você conseguiu vencer. É como a salinha dos troféus, né? Ah, eu consegui isso, então me enche de coragem, me enche de avanço para eu fazer outra coisa. Eu vou lá, entro nas salas do troféu e vejo aquilo que eu já venci. Isso só me fortalece para as outras coisas da vida. É isso? Perfeito. Ó, vamos pegar um exemplo do que a gente está vivendo nesse exato momento, né? Eu, por algum motivo, a minha vida é cercado de nutricionistas, porque eu sou casado com uma, minha irmã é nutricionista, tenho uma sócia que é nutricionista, circunstâncias da vida. E aí, conversando com elas pré-pandemia, elas diziam assim: o nosso atendimento tem que ser presencial, não tem como ser online. Como é que eu vou fazer para fazer tudo que eu tenho que fazer de forma online? Tem que ser presencial, pandemia, caos, pum. Ninguém escolheu, ninguém decidiu, ninguém se preparou para isso, simplesmente aconteceu. E aí elas tiveram que encontrar meios. Como é que ia fazer? Ia ficar sem trabalhar 1 ano e meio, 2 anos? E aí, inclusive, receberam essa liberação de sindicato e tudo mais para poder atender online. E aí elas começaram a fazer esses atendimentos online, começaram a perceber uma série de ferramentas e de formas que elas podem fazer isso, que o atendimento ficou melhor, ficou mais próximo. Às vezes você grava aquele atendimento, a pessoa assiste depois para pegar cada detalhe, não sei o quê. Então, lógico, uma coisa ruim, indiscutivelmente, a pandemia. Mas foi um caos que muita gente se beneficiou desse caos. Exatamente. Viu-se possível realizar coisas que naquela situação de conforto você nem pensava, porque você não tinha que ter aquela habilidade, você não tinha que desenvolver aquilo, né? E quando a gente vê isso mesmo, a gente até pede, né? Não, pera um pouquinho, o que vai gerar desconforto agora, então, para que eu avance? Tem uma frase que eu sempre repito e falo aqui para as crianças, né? A gente brinca, a vida é dura para quem é mole, vamos lá, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Aquelas coisinhas prontas, os clichês, mas quanta verdade tem, né? Nesses clichês, Daniel? Não é à toa que eles existem. Demais, demais. Eu estava ontem numa reunião com um CEO de uma empresa e a gente estava conversando sobre um problema que aconteceu ali. E aí ele parou assim, ele teve um insight, ele falou assim: nesse problema tem uma grande oportunidade. E eu falei: nossa, é tudo que eu falo o tempo todo, né? Eu meto ali na hora, né, Daniel? Nossa, foi uma alegria, assim, é isso. O problema é a solução. E aí, o que ele fez naquele momento? Ele podia se fechar no problema. Não, ele criou uma parceria com a oportunidade ali. Tem uma oportunidade aqui. Ele não sabia ainda qual era. E aí a gente começou a linkar toda a nossa conversa a partir dali em oportunidade, não em problema. E Sim. Não é que a oportunidade apareceu de uma forma milagrosa? É que ela estava todo o tempo ali, mas você usou uma expressão aqui, eu acho que é um espelho, uma fumaça, alguma embaçado, né? Você falou que está embaçado e a gente não consegue ver. Por quê? De novo, porque fomos treinados naquele único caminho, de ver como problema, de ver como situação que está impedindo o avanço, medo que está travando, medo que está impedindo, né, você de avançar. Quando você muda a lente, né? E é por isso que a gente está aqui, ó. Mais um episódio, a gente está ajustando essa lente aí, trocando, falando para você, pega um paninho aí, limpa essa lente, esse óculos aí, e vamos ver por uma outra perspectiva, né? Como eu amo esses encontros, Daniel. Tem alguma... essa consciência, né, que você falou. Então, não é só isso, que é um exercício diário, você mesmo fala sempre isso, é um exercício de, em todo momento, parar, porque aquela primeira sensação sempre vai vir, né? O medo, aquela sensação sempre vai aparecer, assim, a primeira, é o que eu falo sempre aqui também para a Maria Eduarda, não, o sentimento vai acontecer, agora, o que a gente vai fazer com ele? Como que eu vou lidar, como eu vou reagir? Né, o sentimento, a gente está aqui, tem ele, está, vamos, sei lá, à mercê dele. Agora, eu consigo controlar e dar um comando correto para ele, mas é um exercício toda hora. Às vezes a gente só percebe isso quando a coisa já está um pouquinho mais avançada. Não, pera um pouquinho, eu vou voltar. É só, de fato, a gente mudar e olhar para uma outra perspectiva?
Ou tem alguma outra coisa que a gente possa fazer para ajudar a pegar esse medo e como um aliado, e não mais como alguém que ia me paralisar? Eu acho que é nesse momento que os princípios de vida são fundamentais, né? Porque, como eu disse, quando você está vibrando no amor, não precisa de princípio nenhum. É nem bom que use, tá? Só vai, só vai. Mas porque quando você está vibrando aqui, você está usando o seu maior poder, né? Aqui pode ter gente que seja só com áudio. Quando você está vibrando aqui no coração, você está utilizando o seu poder principal, o seu maior poder. Uhum. Você está vibrando no amor. Em alguns momentos vai chegar o medo. E aí a coisa vai ficar embaçada, você não vai ter mais clareza das coisas. Aí você naturalmente virá para cá, para a mente. Só que a sua mente ela pode estar uma mente forte ou uma mente fraca. Então, a hora que você vem para a mente, você fala assim, poxa, eu sou uma pessoa antifrágil. Eu já entendi que no caminho para a realização dos meus sonhos, o medo vai aparecer. E não é que ele apareceu mesmo? Mais uma vez, tô vendo, esses conceitos estão se mostrando claros. Apareceu o medo mais uma vez. Tá, o que eu aprendi lá com o Daniel e com a Lilian? É que toda vez que eu enfrento o medo, eu venço ele. Eu aprendi também que o quanto antes eu enfrentar, menor ele fica, porque quanto mais você demora para enfrentar, maior ele vai ficar, né? Eu aprendi também que quando eu não enfrento o medo, ele não passa. Ele fica comigo, ele permanece. Então talvez eu tenha que enfrentar isso que está aqui, por mais que eu esteja tremendo agora. Por mais que eu sei que parece que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar ir por conta desse princípio. E aí a pessoa vai. E dá certo. O que acontece? Você passa a criar uma nova crença. Sim. Uma coisa que era só conceitual, uma coisa que você aprendeu num episódio, num livro. É o que chamamos de vivência, né, Daniel? É fortalecer isso. O conhecimento veio para a vivência mesmo, de fato, né? É o empírico, né? Aquilo que foi testado e provado, não é? Perfeito, perfeito. A vivência. E aí a pessoa começa a fazer 2, 3. Eu, como no passado era uma pessoa extremamente cética, eu precisei ver na minha frente acontecendo 45 vezes até passar a acreditar. Né? Espero que você que está escutando aqui a gente não seja tão difícil como eu fui, porque é só dor, só sofrimento, não vale a pena. Né? Mas aí você começa a ver os resultados, e aí, a hora que você vai à frente e conquista aquele seu sonho, vai abrir novas possibilidades, novos sonhos que você nem imaginava ser capaz. Uhum. E aí, você vai à frente, o que acontece? Medo de novo. Aí você pode falar, nossa, mas dessa vez está muito grande. Aí a mente vai começar a tentar te sabotar. Não, isso é diferente, isso está muito fora do que você consegue fazer. Aquele lá era menorzinho. Era menorzinho agora que você tá grande, mas quando ele foi lá atrás, ele era gigante. Uhum. Deixa eu ir de novo mais uma vez à frente. E você consegue. E você fala, nossa, que incrível. Então agora nada mais me para. E aí você vai à frente. E veio o medo de novo, com as mesmas características. Então é passar uma coisa que a gente tratava anteriormente como algo ruim, algo que vai travar minha vida, que vai fazer com que eu não conquiste, vira só mais um passo. Você tem a clareza de que é só mais um passo. Você sempre fala aqui, né, que o cérebro é a coisa mais maravilhosa, eu também acredito nisso, não tem estrutura mais complexa e poderosa, né, e por essa complexidade a gente ainda usa só parte desse poder todo, né, Daniel, mas a gente está aprendendo a cada quinta-feira aqui um pouquinho mais a acessar, e é a neuroplasticidade, né, que faz com que a gente estabeleça uma nova trilha, né, e a gente é muito claro e transparente. Uma das coisas que eu faço muito no Clube do Vídeo com as minhas alunas é a transparência e a verdade. Não é fácil, não vai ser num passe de mágica, né? Mas a possibilidade já é uma grande verdade, né? Naquilo que você saiu do zero para aquilo que pode ser que aconteça. Existe aí um exercício, e é diário aquilo que você falou, mas é exatamente esse exercício que está construindo essa estrutura. Né, que quando você vai ver, vai falar, nossa, eu não imaginava que eu poderia realizar isso. Não conseguia nem ver, mas foi aquela situação de confronto, de enfrentamento, de medo, que fez com que você buscasse os recursos que já estavam aqui dentro, né? E aí a gente
uma trilha neural nova. O cérebro, ele quer nos preservar, sempre, né? A gente já falou. Então, ele vai sempre buscar a trilha já acostumada, mais fácil. E aí, até a gente criar uma nova e fazer com que ela seja, que sempre vai ser. O cérebro entendeu, tá, ela pode enfrentar o medo e não vai morrer, tá tudo bem. Ela pode enfrentar essa situação e tá tudo bem. E aí passa a ser natural, né? Passa a ser... E aí é que tá a beleza, né, da vida. Já pensou? A gente não ter um desafio, não ter um objetivo, não ter nada. A gente vê em países onde a vida é regularmente tranquila. Na Suíça, né? Eu lembro que em um tempo a gente viu que as pessoas, o índice de suicídio era muito alto, porque a vida não era muito regular. Você sabia que você crescia, tinha educação ali favorável, sistema de saúde favorável, tinha o trabalho, tudo certinho, tudo muito bom, tudo muito fácil, não tinha nenhuma energia, nenhuma força que você precisasse colocar, então não havia transformação. E aí era ruim, e o índice de suicídio eram muito altos. Eu não sei se está assim ainda, se continua. Eu lembro que naquela época isso me chamou muita atenção. E assim como, de novo, no livro ele falou, é preciso situações de caos, de medo, de dor, de enfrentamento, para que a gente fique melhor e aprimore, né? Exato, aquilo que a gente fala da zona de conforto, né? Quando você está na sua zona de conforto, você não precisa fazer nada além do que é o natural para você, começa um app que você tem, que vem de fábrica, começa a rodar e te incomodar, porque a gente vem com o app crescimento e evolução, né? Então ele vai te incomodar. Olha que interessante, eu estava conversando sobre isso com uma pessoa ontem. A gente estava conversando sobre essa coisa de que, mas não é fácil, né? Ela viu toda a trilha dela, qual que era a jornada, mas não é fácil. Falei, tá. Um pouquinho antes ela tinha me dito que ela é fã daquele seriado Dark. Nossa, eu adoro Dark e tal. Foi legal. Você acha que foi fácil produzir esse seriado? Não, não foi. Quantas horas você imagina? Quanto estudo, né? Quantas pessoas, quantas habilidades? Não, com certeza não foi fácil, foi bem complicado. Tá, e você acha que valeu a pena? Nossa, lógico que valeu a pena, é o seriado da vida da pessoa. Então, com a sua vida é igualzinho. Vai ter um monte de coisas que você vai querer fazer, você tá vislumbrando aquilo, né? Um sonho seu, eu quero ter isso. E aí, a hora que você traça a sua jornada, você fala, nossa, mas não é fácil. Que óbvio, né? que não é fácil. É lógico que vai ser complicado, que vai ter um monte de obstáculos. Agora, vai valer a pena. Muito. Vai valer muito a pena você trilhar essa jornada. E vou dizer mais, não é para ser negativo. Vai valer a pena mesmo que você não conquiste. Agora, se tem uma coisa que vai destruir sua vida, é aquele sentimento, aquela vozinha. Você nem tentou, né? Você nem tentou porque achou difícil. E aí você vê pessoas que você, de repente, até se julga mais inteligente, mais esperto, mais capacitado, realizando aquilo que você queria. Você fala, nossa, mas por que deu certo para essa pessoa? Porque ela tentou. Sim. Ela foi à frente, né? Então, assim, é uma coisa que eu tento tirar da minha mente. É difícil, é fácil, não é? Tanto faz. Eu sinto que isso é para mim, eu quero. E eu vou em frente. E eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Na pior das hipóteses, eu vou ter esse orgulho comigo mesmo de que eu entrei nos desafios e eu fiz por acontecer, eu não me recuei. Dá uma paz de espírito isso. E a gente vai para os minutinhos finais da nossa conversa hoje, com mais frases, né? Com mais esses clichês que a gente sempre vê e parece que eles não têm muito sentido. Mas, por exemplo, é melhor... Tem uma frase famosa que fala, né? Eu me arrependo do que eu fiz. Eu prefiro arrepender do que eu fiz daquilo que eu deixei de fazer e testar. Então, uma coisa que eu tenho utilizado para mim, Daniel, e para você que está nos assistindo, que eu tenho usado é a possibilidade do risco, de arriscar. E dizer que estamos fazendo um teste sempre um teste. Com estratégia, um teste consciente, mas sempre um teste, porque somos seres humanos, vivemos em momentos diferentes na vida, até nas nossas relações, a gente está vivendo com outras pessoas,
no trabalho, a gente está testando um projeto novo, um produto novo. Então, sem o peso de ter que acertar. Eu tenho falado para mim, não, isso aqui é um novo teste e que ele pode dar certo ou não. E ótimo se ele não der certo, porque no próximo teste eu já vou ajustar essa variável que não deu certo. E a probabilidade de dar certo é melhor, é maior ainda, né? Então, aquilo que você determinar fazer hoje, eu quero desafiar você que vai assistir essa live, que está assistindo essa live, que vai depois encaminhar para as pessoas que você pensou aí, que você lembrou. Tem 2 ou 3 aí que passaram na sua mente, que você lembrou que um dia conversou assuntos relacionados, ou que você ouve e fala, nossa, fulano ia gostar de assistir isso aqui, ia fazer bem para ele, você vai encaminhar esse conteúdo para ele. Vou desafiar você que vai assistir e fazer. Arriscar alguma coisa hoje. Enfrentar esse medo como essa nova lente, com um aliado, e dizer que depois de você passar por aquela situação de mãos geladas, de friozinho na barriga, de um início de gagueira ali, de um início de confusãozinha, e não tem problema você ajustar o olhar e se ver antes e depois, e fazer essa análise de prós e contras. E vai ver que vai ficar estimulado a fazer outras vezes isso, porque você vai sair melhor. Você vai sair melhorado desse processo. Então, eu e Daniel estamos desafiando você e pedindo para que, do resultado disso, ou ainda daquela travinha, ai, não sei se eu vou arriscar ainda, manda uma mensagem para a gente, vai lá no Instagram da Lilian aqui, ó, o meu, do Daniel ali do lado, entra lá no direct, aqui nos comentários, não importa, mas dá um retorno, um feedback para a gente ver o avanço e aprender com o seu avanço também, porque a inteligência não é só fazer tudo dar certo, é aprender, não só ainda com os meus, né, Daniel, os meus testes, mas eu ver testes de outras pessoas também e aprimorar a minha caminhada aí, porque a gente precisa assumir o protagonismo da nossa história. Perfeito, muito, muito bom. E uma dica final que ficou presente para mim aqui enquanto você estava falando, às vezes você pode dizer assim, isso que está me impedindo não é medo. E você vai dar um outro nome para isso. É porque tal pessoa não me ajuda, é porque aqui no Brasil isso é mais difícil, é por causa do momento atual, é porque eu não tenho tempo, é porque eu não tenho dinheiro. Você vai dar um outro nome para isso. E tá tudo bem. Tudo que a gente falou segue a mesma lógica. Não é medo, é uma outra coisa? Então tá bom, seja lá o que for, experimenta a mesma lógica que você vai ver que vai funcionar da mesma forma. Sensacional. Então tá aí, você foi... a nossa consciência foi expandida, a gente trouxe aí uma nova perspectiva e você foi desafiado ou desafiada. A gente jogou a bola para você agora e espera você na próxima quinta-feira, às 11h37, em ponto, para mais um episódio, para mais um capítulo daquele que vai ser aí o nosso palco, onde você é o protagonista da sua história. Eu vou estar aqui, Daniel também, e eu espero você. Obrigada pela companhia, você que assistiu aqui. Encaminhe esse conteúdo para outras pessoas e nos vemos na próxima.